O Cruzeiro teve um jogo horroroso contra o Vitória. É lógico que um relaxamento é, de certa forma, compreensível, porque o time praticamente atingiu a pontuação para não cair, mas tomar 2-0 com 7 minutos, com 34 minutos do primeiro tempo, tomando um 3-0 de uma equipe que está brigando para não cair. Não viu a cor da bola o Cruzeiro. No segundo tempo, o Vanderlei já mudou 4 no intervalo, voltou tentando mudar o time inteiro, mas a postura do time não mudou. O Alexandre Simões, eu entendo o certo relaxamento, mas um relaxamento total para uma equipe que está devendo o ano todo, o Cruzeiro não pode fazer isso com a torcida não, Simões. Exatamente, Léo. Até porque o risco de rebaixamento ainda existe. Tudo bem que é uma possibilidade muito remota, precisa de uma combinação de resultados, mas se existir um relaxamento, ele só pode acontecer quando você tiver 100% de garantia de permanência na Série B. Olha do que a gente está dizendo, hein? O Cruzeiro na edição 2020 da Série B brigou pela permanência na Série B e em 2021 acontece a mesma coisa. E eu disse no Rádio Esportes hoje, Léo, o Cruzeiro já terá na edição 2021 uma campanha pior do que teve em 2020. Em 2020 o time conquistou 55 pontos, a tabela mostra 49 porque ele perdeu 6 na FIFA, e nesta edição o Cruzeiro pode chegar no máximo aos 52. Então 2020 não serviu como aprendizado para o Cruzeiro jogar 2021. E o pior é que a gente não vê 2021 sendo aprendizado para 2022, porque existem muito mais indefinições do que certezas em relação ao futuro do Cruzeiro, e isso tem transfer ban envolvido, tem salário, então quer dizer, é uma situação muito preocupante do Cruzeiro, Léo. São muitas incertezas do Cruzeiro, né, Simões? A gente pode fazer listas, hoje tá na moda, né? Fazer lista daquilo, lista disso, quem vai sair, quem vai chegar, mas o Cruzeiro tá com um futuro nebuloso. Tem que se livrar desse transfer ban, precisa de dinheiro para investir, para contratar. Se for liberar algum jogador que não esteja em término de contrato, tem rescisão. Não tá fácil a vida, não. Agora, o Edu Panzi, como é que o Cruzeiro tem discussão com o Mineirão, briga pela torcida, quer botar 60 mil torcedores no Mineirão, jogando essa bola contra o Vitória, 60 mil vão ao Mineirão para empurrar o time ou para cobrar, Panzi? Ô, Léo, é complicado, né? Situação difícil. Ontem, depois do primeiro tempo, até fui no meu Twitter, no @EduPanzi, eu ia escrever, olha, faltou respeito com o torcedor. Só que eu pensei 2 vezes, porque o que não faltou para esse grupo de jogadores do Cruzeiro foi respeito com o clube durante toda a temporada. Porque esses caras entraram em campo com a camisa do Cruzeiro a temporada inteira com salários atrasados, e muito atrasados. E ainda assim jogaram, venceram seus jogos, foram ali no limite técnico deles e deixaram o Cruzeiro nesse momento numa posição, vamos falar, confortável em relação a rebaixamento. E a gente está falando de rebaixamento porque é a realidade do clube. Agora, cobrar o quê desse grupo de atletas, né, Léo? É complicado. Depois que eles assustaram quando já estava 2-3-0 pro Vitória, aí o time mais ou menos que entrou no eixo, o Luxemburgo deve ter chamado os caras dentro do vestiário e falaram, olha, pelo amor de Deus, a camisa que vocês estão usando, olha a camisa que vocês estão vestindo, pelo menos honrem o tamanho do clube que vocês estão vestindo a camisa dele, que é o Cruzeiro. E aí o segundo tempo foi diferente, mas fica difícil também cobrar que o torcedor vá a campo nessa reta final, Léo. O campeonato já foi muito ruim, uma temporada, como disse o Simões, pior do que a anterior, e eu bato numa tecla aqui há muito tempo, errar, gente, é compreensível, é do ser humano. Persistir no erro, você repetir o seu erro, ou é burrice ou é incompetência. Eu só espero que o Cruzeiro não insista no erro pela 3ª temporada seguida, e eu acho que essa é a esperança do torcedor, mas tem muita coisa para fazer ainda, Léo. Como você diz, pagar transfer ban, contar com investidor, que a SAF dê certo, isso tudo precisa acontecer para que o torcedor do Cruzeiro consiga ao menos sonhar com um 2022 melhor. Agora vamos falar do Cruzeiro, que teve uma apresentação no mínimo pífia, patética, e tem cobrança do professor. O Vanderlei Luxemburgo tá dando uma chamada na rapaziada. Ô Samuel Venâncio, boa noite, Samuca. É isso, Léo. Boa noite pros amigos ligados aqui na turma do bate-bola. Ele até na entrevista coletiva
Disse o seguinte, que depois da vitória sobre o Brusque, uma vitória que deu um certo alívio, ainda não está salvo matematicamente o Cruzeiro, até pelos resultados que aconteceram na rodada, vitória do Londrina, vitória do Brusque, a vitória do próprio Vitória. Tem que acontecer uma combinação muito difícil, mas ainda existe o risco matemático. O Cruzeiro tem 46 pontos, 5 pontos de vantagem. E o Vanderlei, ele disse o seguinte, que esperava sim uma queda de rendimento, um relaxamento que é natural, mas não da forma como aconteceu diante da equipe do Vitória, e o Cruzeiro com 7 minutos já perdia por 2-0, e se não fosse o Fábio, a derrota seria ainda pior. Então o Vanderlei falou que vai cobrar uma postura diferente no duelo contra o Sampaio. Esse jogo o Sampaio está em campo contra o Náutico e o Sampaio já tá salvo, então não vai vir para cima do Cruzeiro com tudo, como foi o Vitória, com o Barradão lotado, Vitória jogando a vida, mas claro que tem que tomar cuidado. Até sobre esta situação, a gente lembra aqui o seguinte, o Cruzeiro tá pensando aí em despedida pro Sobis, o Náutico ficar sem chance de acesso para tentar uma mudança na tabela, mas agora é o Cruzeiro que não tá salvo, porque o Londrina venceu e o Brusque venceu, então só se o Cruzeiro vencer o Sampaio em São Luís, pro Cruzeiro já ficar garantido e pedir alteração para a última rodada contra o Náutico. Até lá, isso não será possível, então vai depender de resultado. E nesta reta final, não é possível também, né? 2 jogos restando, tem que vencer um aí, ou contar com esses tropeços na rodada para se garantir matematicamente. Mas claro, por se tratar de Cruzeiro e essa fase terrível do clube, todo mundo fica com um pé atrás com esta situação. O time voltou hoje lá de Salvador, jogadores foram liberados e a reapresentação amanhã na Toca da Raposa 2. Cruzeiro terá 2 treinos apenas, terça e quarta, para definir o time. O técnico Vanderlei Luxemburgo, que vai encarar a equipe do Sampaio. 6h34. Atenção, padarias, pizzarias, restaurantes e hamburguerias. Você precisa comprar mais pagando menos? Então compre direto da Nova Safra. Cobertura de chocolate ao leite Top Harold 1 kg, R$19,49. Milho verde lata Tradelli 1 kg 700, R$18,59. Mortadela Confiança quilo, R$7,29. Compre pelo Televendas 3394-1500, pela internet ou visite as 2 lojas na Ceasa, na Nova Safra. Preço baixo é tradição. Ao longo da nossa programação, no programa Bastidores, vou trazer a lista de jogadores que estão ficando sem contrato. Se teve uma coisa que o jogo de ontem serviu, seu Léo Figueiredo, é que essa turma aí dificilmente vai continuar. O Vanderlei até usou a seguinte frase: se fosse analisar pelo jogo contra o Vitória, até ele teria que sair e todos ali não continuar, porque foi realmente uma atuação muito ruim. Então o Cruzeiro vai ter que trabalhar primeiro, agora tem que esperar de novo essa história de se garantir matematicamente na Série B de 2022 e planejar quem fica, quem sai. Tem uma lista grande para fazer uma reformulação maior ainda neste elenco, porque o Cruzeiro tá aí para disputar mais uma vez a Série B do Campeonato Brasileiro e pro ano que vem, finalmente, quem sabe, lutar pelo acesso. Até hoje não beirou o G4 da Série B e a campanha vai ficando cada vez pior. Já é pior, o Alexandre Simões lembrava isso, é pior a campanha do Cruzeiro neste ano do que no ano passado, quando o time já ficou ali na segunda metade da tabela da Série B do Campeonato Brasileiro. Então, Cruzeiro ainda não está salvo matematicamente. Enquanto tem chance para tudo, Léo, eu acho que o sinal, o radar tem que ficar ligado, seu Léo Figueiredo. Sem dúvida alguma, seu Venâncio, tem que ficar esperto o Cruzeiro, daqui a pouco vai ser tema com o debate dos comentaristas aqui na Turma do Bate-Bola.